Bom, se você, assim como eu, joga videogame, ou pelo menos tem acesso à internet, em algum momento da sua vida você já se deparou com Life is Strange. Ou talvez não, né? Mas, de qualquer jeito, ele ainda continua sendo um dos pilares para os jogos de narrativa hoje em dia e de qualquer coisa. Tanto é que é referenciado como um clássico e suas histórias têm um impacto até hoje, querendo ou não. Bom, então hoje a gente vai dissecar ele, entender por que ele ficou tão marcado assim. Então vem comigo. Bom, eu vou separar isso em tópicos. E o primeiro vai ser a imersão do jogo. Porque a Dontnod em 2015 conseguiu fazer uma coisa que não era tão comum em jogos de videogame. Tipo, ela conseguiu aprofundar muito bem esses personagens e as tramas em si, gerando mistérios nele e quase fazendo eles se sentirem e passarem a sensação de que eram pessoas de verdade, pela complexidade que eles tinham para aquela época. Então era muito impressionante. Por exemplo, a gente tem personagens com suposta depressão, como a Kate, por exemplo, ou qualquer outro personagem que você vai ver, por exemplo. Geralmente os personagens que movem o roteiro do jogo têm algum problema, alguma coisa assim. Então eu acho que um dos maiores acertos desse jogo é a sua imersão, de qualquer jeito, porque o jeito que vai te prendendo gradualmente ao passar da história é muito bem feito. E segue sendo um dos melhores jogos nesse quesito, porque é difícil hoje em dia ter jogos que realmente te prendem sem uma gameplay tão chamativa. E com Life is Strange, mesmo tendo uma gameplay que é simples e até enjoativa, ela consegue ser ofuscada pelo quanto a história consegue te prender. E isso é uma coisa bem difícil, tanto para os dias de hoje, até principalmente em 2015, quando ele foi lançado. Bom, e pro segundo tópico desse vídeo, eu gostaria de ressaltar o roteiro, porque esse roteiro é incrivelmente bem pensado. Ele consegue extrair o máximo da história, sem deixar pontas soltas que não sejam propositais. Então, é uma coisa impressionante, principalmente pra época, porque além de ser imprevisível, ainda consegue ser criativo e criando um plot incrível e tirando o máximo dessa história. Sabendo executar muito bem, contando com momentos de tensão e surpresa, entre outros, por exemplo. O vilão desse jogo, você nunca espera que seja ele. Porque as pistas que o jogo te dá sobre ele e seu vilão são muito pequenas. Tipo, você tem que ser detalhista pra achar isso. Ou no mínimo já ter uma noção de como é a história do jogo pra conseguir fazer uma coisa dessas. Porque é muito bem escondido e bem feito. Bom, e o outro tópico eu acho que a gente pode colocar a complexidade. A complexidade desse jogo está presente em várias partes dele. Por exemplo, o roteiro é cheio de segundas intenções, tem coisas que acontecem querendo te dizer outras coisas, como por exemplo, quando ela meio que confronta ela mesma falando com uma cópia de si mesma. Ela, na verdade, provavelmente, pelo que eu entendi, estava tentando falar com o seu egoísmo sobre ela tentar mudar tudo e sempre voltar tudo pro mesmo lugar. Tipo, ela não consegue desfazer os erros do passado, mas mesmo assim ela tenta, e não importa quantas vezes ela tente, sempre dá errado. Ela se sente egoísta com isso. E isso faz meio que ela mesma se confrontar, perguntando se ela tá feliz com o que ela tá fazendo e se ela acha que é diferente dos outros por fazer isso. Isso é uma coisa genial, querendo ou não, porque eles conseguiram achar um lugar para questionar o próprio desenvolvimento da personagem. E isso é incrível para a época, até para hoje, porque esse roteiro faz milagres com a história. Bom, agora a gente pode falar de um tópico um pouco esquecido pela comunidade, mas bem importante, que é no caso da protagonista. Ela é muito bem trabalhada de uma forma diferente do convencional, porque aqui não é tipo só o roteiro acontecendo que desenvolve ela. Tem a ver com as escolhas do jogador também. Então, dependendo da escolha que você tomar, ela vai se questionar depois e realmente amadurecer ao longo do jogo, entendendo coisas como que mudar o passado não resolve o futuro, e que ela foi egoísta em muitas partes do jogo, mudando o tempo por coisas egoístas e bobas. Então, em conjunto com a história, junto com o auxílio do jogador, trabalham ela de uma forma diferente do convencional. Pois, neste caso, as suas decisões influenciam no que ela vai fazer a seguir. Isso dá ao jogador um novo parâmetro de desenvolvimento e dá uma humanização dela, porque ela começa sendo uma adolescente normal e termina sendo uma das pessoas mais ferradas mentalmente da lore do jogo. Indo direto pro ponto final do vídeo, é justo encerrar com esse tópico sendo um dos mais importantes e o meu ponto preferido. No caso, seria o sentimento de tristeza que esse jogo deixa em você. É muito pior do que a tristeza comum após terminar qualquer obra, assim. Eu posso dizer porque eu já joguei muita coisa. Realmente fiquei mal com esse jogo. Eu acho que foi de longe o pior sentimento que uma obra já me passou.
E é uma coisa que só aconteceu com Life is Strange em si, de fato, pela sua escolha pesada no final, onde ele joga a responsabilidade em você de tudo que você fez no jogo inteiro, onde você tem que escolher, mesmo que você ache que não vai se apegar a Chloe ou algum personagem, provavelmente você vai de qualquer jeito, porque como eles fazem isso é gradual, você nem percebe que realmente se importaria se eles morressem, mas no fim você se importa sim. Bom, e com isso eu acho que a gente pode encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que foi um vídeo que, mesmo sendo o primeiro, é um dos que eu mais queria fazer, assim, porque esse jogo marcou muito a minha vida, assim. Então acho que é isso.